tema graça de Deus é um tema muito importante, muito interessante e muito discutido. Não é de agora, né? Esse tema não é de agora que se discute. A Reforma trouxe uma grande compreensão sobre ele. Tomás de Aquino, que é do século XIII, ele falou uma coisa interessante, que tem a gratia increata e a grata creata. A grata increata é o próprio Deus em si. Ele não foi criado. Por seu dom de dar, interessante dom de dar, né? Por ser doador, ele é em si já uma graça. Deus já é graça em si. Ele é uma graça incriada. Não teve criação. E a gratia creata, ela se manifesta com o resultado dessa grata incriata no ser humano. Quando ele readquire o imago Deus, ele se aproxima demais de Deus, como dizia Agostinho de Hipona, ele começa a refletir essa graça incriata nos seus hábitos e nos seus costumes. Segundo Agostinho também, é interessante notar que a graça ela também é impulsionadora da salvação. Quando Adão foi criado, ele tinha o poder de não pecar. Adão não tinha a necessidade de pecar, ele tinha o poder de não pecar. Ele escolheu pecar. Então, a graça de Deus é concedida não por méritos humanos, mas por justiça daqueles que a querem. Deus oferece a graça, ela é gratuita. Mas ao assimilar a graça, ela tem um preço. Como? Ela é gratuita no sentido de você ser recebido por ela. Uma vez que entrou nela, ela tem um preço para ser mantida, que Agostinho chama da graça perseverante. Aquela que está em Mateus 20, né? Que perseverar até o fim. Essa perseverante é essa graça que é sustentada a cada dia em nossas vidas. Adão possuía 3 tipos de eminências da graça: não pecare, não cedere, não morrer. Não pecare, ele tinha a posse de não pecar. Ele podia escolher não ter pecado, porque Deus deu a ele o livre-arbítrio. Até então não era morto em pecados, em delitos. Ele podia iniciar isso, iniciar uma vida santa, perpétua com Deus. Ele tinha também o posse, primeiro é posse não pecare, segundo é posse não cedere. Ele poderia dizer que estaria sempre do lado do bem. Ele podia escolher viver o lado bem, porque até então não era inclinado, não havia pecado ainda. Ele podia escolher o lado bem. E tinha a posse de não morrer. Ele tinha o poder de não morrer se ele não tivesse escolhido pecar como pecou. O fato de ele escolher pecar, ele então quebra o seu alimento com Deus, ele se torna totalmente desligado. É a graça incriata que vai fazer a ponte para convencer o homem a tornar-se para Deus. E, por último lugar, além de Tomás de Aquino, Agostinho pregava sobre a graça dupla. O que é a graça dupla? Deus não pode me salvar apenas porque quer me salvar. Ele tem a graça da justiça, que é imputada a ele por natureza, porque Deus possui a imutável posse não pecar. Aí sim, Deus possui imutável posse não pecar, porque ele é altamente imutável em relação ao pecado. Ele não peca, ele é santo. Então, a graça da justiça, que é a primeira graça, é aquela que Deus, a graça que sai dele e me olha por justiça. Por justiça, eu aceito a graça ou eu rejeito a graça. A forma que eu pegar, o caminho que eu pegar, por justiça, Deus me justifica ou Deus me condena. A segunda graça é a graça humana. Deus não podia salvar o homem direto sem ter o filtro da graça da justiça. Por isso que ele vem para a justiça, já é uma graça, que ele abre um precedente para você se arrumar, se arrepender, né? Depois ele atinge a graça humana, que quando o homem recebe a graça incriata, ele começa a realizar a graça creata. Isso tudo envolve graça. Tem muita coisa sobre graça. O importante é que somos alvos dessa graça. Lá em 2 Timóteo, ainda fala que essa graça aqui foi nos dada antes. Portanto, a graça antecede a cruz.
É depois da cruz. A graça é um tema maravilhoso. Dá para falar muito sobre ela. Deus abençoe.